Alerta vermelho. Capítulo 14. Adeus, Vila d'Este. Minha vitória sobre Potanin não era um fato isolado. Tudo parecia estar dando certo para mim na Rússia. Meu fundo foi considerado de melhor desempenho no mundo em 1997, com valorização de 235% no ano e 718% desde sua criação. Os recursos sob nossa gestão haviam saltado dos 25 milhões de dólares originais para mais de 1 bilhão. O The New York Times, a Business Week, o Financial Times e a Time publicaram matérias com meu perfil, me apresentando como o prodígio do mundo das finanças contemporâneas. Meus clientes brigavam para me convidar para ir aos seus iates no sul da França e em todas as cidades para onde eu ia, me paparicavam e me serviam do bom e do melhor. Tudo isso era muito animador e estava acontecendo comigo. Um homem de apenas 33 anos, que havia aberto seu negócio apenas 2 anos antes. Olhando em retrospecto, penso que deveria ter sido um pouco mais reservado. Qualquer um desses fatos merecia mesmo ser comemorado, mas se analisados em conjunto constituíam, no jargão de Wall Street, um imenso sinal para vender. Racionalmente eu até entendia isso, mas no fundo, só queria que minha vida abençoada continuasse daquele jeito para sempre. Portanto, não vendi nada e mantive todos os investimentos, imaginando que tudo seguiria como estava. No entanto, nem todos abrigavam o mesmo otimismo que eu, inclusive Edmond Safra. No início de abril de 1998, ele me ligou. Bill, estou preocupado com essas coisas que estão acontecendo na Ásia. Será que não deveríamos liquidar nossas posições? Ele se referia à crise econômica asiática que eclodira no verão de 1997, em que Tailândia, Indonésia, Malásia e Coreia do Sul sofreram maxi-desvalorizações em suas moedas, moratória de títulos públicos e entraram em severas recessões. Acho que não devemos fazer nada. Mantenhamos nossas posições e esperemos a tormenta passar, Edmond. Ficará tudo bem na Rússia. Como você ousa dizer isso, Bill? Nós já sofremos um golpe terrível. Sua preocupação era justificada. Em janeiro de 1998, o fundo perdera 25% do seu valor, mas já em abril havia recuperado metade das perdas, e eu estava convencido de que a tendência era de alta. Os mercados estão oscilando agora. Quando as coisas se acalmarem, vamos recuperar tudo. Me diga por que você acha que isso vai acontecer, pressionou, mostrando claramente que não estava convencido. Porque o medo de que a Rússia esteja à beira do abismo é apenas isto: medo. Se baseia só em sentimentos e não nos fundamentos da economia. O que você quer dizer com isso? Bem, em primeiro lugar, a Rússia não tem muitos negócios com a Ásia. Segundo, a Rússia não concorre com a Ásia. Terceiro, os asiáticos não investem na Rússia. Eu simplesmente não vejo como os problemas da Ásia podem pular para cá. Edmond permaneceu em silêncio por 1 ou 2 segundos e disse: Eu realmente espero que você esteja certo, Bill. Eu também esperava estar certo. Infelizmente estava completamente errado. O que nem de perto considerei foi o fato de o mundo ser um grande mar de liquidez. Se a maré recua em um lugar, vai recuar também em todos os demais. Quando os grandes investidores começaram a perder dinheiro na Ásia, passaram a vender os títulos de maior risco de suas carteiras em todas as partes do mundo. Os títulos russos, claro, estavam no topo da lista. Isso criou uma situação nefasta para o governo russo. Nos anos anteriores, a Rússia, devido a um imenso déficit público orçamentário, havia tomado empréstimos que somavam 40 bilhões de dólares por meio da emissão de títulos do Tesouro de 3 meses. Isso significava que, para conseguir sobreviver, o governo tinha de vender a cada 3 meses 40 bilhões de dólares de novos títulos do Tesouro para pagar os 40 bilhões referentes aos títulos do período anterior que estavam vencendo. Além disso, para atrair compradores, o país tinha de pagar juros superiores a 30%, de forma que a dívida não parava de crescer. Se em tempos de prosperidade essa estratégia já não seria aconselhável, em tempos ruins era totalmente suicida. A única salvação para a Rússia era o Fundo Monetário Internacional, FMI. Na primavera de 1998, a intervenção do FMI era o único assunto que interessava a corretores e investidores. Curiosamente, o governo russo não tinha a mesma obsessão que nós. Eu não sabia se era arrogância ou apenas burrice, mas o Kremlin estava jogando duro com o FMI num momento em que deveria estar de joelhos, implorando por ajuda.
Em meados de maio, o então vice-secretário do Tesouro americano, Larry Summers, viajou até a Rússia para decidir como os Estados Unidos enfrentariam o que parecia ser uma iminente catástrofe. Como os Estados Unidos são o membro mais forte do FMI, a posição de Summers na prática determinaria o desfecho. Naquele momento, qualquer político do Ocidente sabia que Summers era uma das figuras mais influentes da economia mundial, mas o primeiro-ministro russo, Sergei Kirilenko, se sentiu ofendido ao saber que Summers era apenas um vice-secretário e se recusou a fazer a reunião. Poucos dias depois, em 23 de maio de 1998, a missão do FMI, que viajou para a Rússia a fim de negociar um pacote de salvação de 20 bilhões de dólares, teve que enfrentar a mesma resistência obstinada e abandonou a mesa de negociações. Tanto Summers quanto o FMI deixaram o país sem um acordo. Sem dinheiro do FMI para lastrear o mercado de títulos públicos, o governo russo teve que aumentar a taxa de juros que pagava em seus títulos do Tesouro de 30% para 44%, a fim de atrair compradores. O efeito, no entanto, foi o contrário. Wall Street sentiu o cheiro de sangue. O raciocínio dos investidores era: se a Rússia precisa elevar suas taxas de 30% para 44%, é porque deve haver algo muito errado e eu não quero chegar nem perto disso. Essa falta de confiança levou o mercado de ações russo a afundar. Meu fundo perdeu inacreditáveis 33% em maio, nos deixando com uma desvalorização total de 50% no ano. Edmond estava certo. Perder tanto dinheiro me deixou num dilema. Deveríamos vender quando estávamos com desvalorização de 50%? Ou deveríamos aguentar firme e esperar por uma recuperação? A ideia de sacramentar para sempre uma perda de 50% era humilhante. Acreditando que o mercado já havia atingido o fundo do poço, recomendei mantermos nossas posições e esperar pelo resgate do FMI. No início de junho, voltaram a circular rumores de que o FMI voltara à mesa de negociações. Os mercados deram um salto e meu fundo subiu 9% em apenas uma semana. Na semana seguinte, os rumores perderam força e o fundo caiu 8%. Em julho, as taxas de juros dos títulos do Tesouro Russo haviam alcançado impressionantes 120%. O país inevitavelmente entraria em moratória se o FMI não interviesse. Larry Summers e os tecnocratas do FMI podem até ter ficado furiosos com a arrogância do governo russo, mas sabiam bem que um calote descontrolado da dívida soberana russa seria catastrófico, e aos 44 do segundo tempo, os Estados Unidos colocaram todo seu peso por trás de um imenso plano de salvação da Rússia. Em 20 de julho, o Banco Mundial e o FMI anunciaram um pacote de 22 bilhões de dólares, liberando imediatamente uma primeira parcela de 4,8 bilhões. Ao ver as manchetes, fui tomado por imensa sensação de alívio. Meus nervos haviam sido fritos pela interminável sequência de notícias ruins, mas agora parecia haver luz no fim do túnel. A tendência era de que esse plano de resgate salvaria a Rússia e também o dinheiro dos meus investidores. Na semana seguinte, o fundo recuperou 22% das perdas. O telefone começou a tocar. Eram clientes aliviados, com quem passei a discutir como seria a recuperação dos mercados. Infelizmente, cantei vitória antes do tempo. O plano até que era bem abrangente, mas também era visto pelos oligarcas russos não como uma rede de proteção, e sim como um imenso cofre que usariam para converter seus rublos em dólares, que seriam transferidos para o mais longe possível da Rússia. Nas 4 semanas seguintes, oligarcas russos converteram seus rublos e conseguiram 6,5 bilhões de dólares. E assim, sem mais nem menos, o país voltar exatamente à posição em que estava antes de o FMI intervir. Como se não bastassem essas reviravoltas financeiras, meu casamento se deteriorava lentamente. Desde o incidente com a Sidanko, Sabrina andava cada vez mais brava comigo. Ela achou que minha decisão de enfrentar Potanin foi uma traição e queria que eu voltasse para Londres. Eu a lembrei que, deixando de lado por um instante o perigo, ela havia concordado em se mudar comigo para Moscou. Mas não era assim que ela via as coisas e tampouco se mostrava receptiva ao meu argumento de que eu tinha responsabilidades perante meus clientes. Estávamos tendo muitas dificuldades para chegar a um entendimento. Além de cuidar do nosso filho, o que ela fazia maravilhosamente, o outro único aspecto do nosso casamento ao qual ela se dedicava era o planejamento das nossas férias em família. Como esses eram os únicos momentos em que Sabrina e eu passávamos mais de uma semana juntos, eu deixava que ela organizasse tudo da maneira que achasse melhor,
na esperança de que essas viagens nos aproximassem. No início do verão, antes de tudo começar a desmoronar nos mercados financeiros russos, Sabrina havia reservado uma suíte no Vila d'Este Hotel, no Lago de Como, Itália. A diária nesses 5 estrelas custava $1.200, mais do que eu gastara no verão inteiro logo que terminei a universidade. Eu sempre me senti incomodado com essas férias extravagantes, podendo ou não arcar com as despesas. Minha mãe, que escapara do Holocausto, instilara em mim a ideia de que gastar dinheiro com luxos era uma coisa idiota e irresponsável. Tendo em vista a minha condição financeira, era irracional pensar dessa forma, mas mesmo assim eu não me sentia bem pagando $30 por um café da manhã continental. Eu sempre inventava uma desculpa para não tomar o café da manhã e pedia a Sabrina que me trouxesse uns pãezinhos. Assim eu não me sentia culpado por desperdiçar dinheiro. Aquelas férias em especial não poderiam ter chegado em pior momento. Os mercados estavam oscilando 5% para cima ou para baixo diariamente, e eu não deveria estar longe da minha mesa. Mas se eu cancelasse a viagem, mergulharia meu casamento numa crise profunda. Em meados de agosto, portanto, desembarquei no aeroporto de Milão, entrei num carro e encontrei Sabrina e David no Lago de Como. O contraste com Moscou era chocante. Se na Rússia todo mundo era agressivo, bravo e tenso, na Itália todo mundo era bronzeado, relaxado e feliz. Entramos em nossa suntuosa suíte de 2 quartos, e depois de ajeitar tudo, fui me sentar no terraço. Fiquei observando o lago alpino de águas cristalinas, os contrafortes dos Alpes e as pessoas brincando e rindo na água. Um aroma de pinheiro flutuava no ar, que estava parado e quente. Nada daquilo parecia real. Tentei desligar a cabeça e não ficar obcecado por todo e qualquer movimento do mercado, mas foi impossível. Os únicos momentos de paz surgiam no raiar do dia, quando David acordava. Eu o vestia, preparava sua mamadeira e passávamos algumas sossegadas horas juntos, caminhando pelos gramados milimetricamente aparados do hotel enquanto Sabrina dormia. Eu realmente estava curtindo aqueles instantes de intimidade, até que em 18 de agosto, após uma caminhada pela manhã, quando estávamos na sacada com vista para o lago e Sabrina tomava banho, Vadim ligou de Moscou em pânico. Bill, parece que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Perguntei, sem entender o contexto. O rublo está em queda livre. O governo não está mais conseguindo segurar a cotação da moeda. Há analistas afirmando que só vai se estabilizar depois de cair 75%. Meu Deus do céu! Coloquei minha garrafa de água na mesinha de metal. Eu estava totalmente chocado. Um pássaro preto passou voando em velocidade, embicando em direção à água. David soltou um gritinho de excitação. E isso não é tudo, Bill. Eles também anunciaram uma moratória da dívida interna. O quê? Por que eles anunciariam moratória se podem simplesmente imprimir dinheiro para pagar sua dívida? Isso não faz nenhum sentido. Bill, nada do que esses caras fazem tem sentido, disse Vadim resignado. E como os mercados estão reagindo? Perguntei, esperando o pior. Estão derretendo totalmente. 0 propostas de compra. Os poucos negócios realizados estão sendo feitos com queda de 80% a 95%. Terminei a ligação sem dizer mais nada. Peguei David e fui com ele para dentro. Nem nas minhas mais sombrias previsões eu imaginara um cenário como aquele. Antes da minha conversa com Vadim, eu pensava que o mercado já estava no fundo do poço. Naquele momento eu soube que precisava voltar para Moscou. Quando avisei Sabrina, ela perguntou por que eu não poderia resolver tudo no hotel mesmo. Tentei explicar a gravidade da situação e que era imperativo que eu estivesse em Moscou, mas ela simplesmente não conseguia entender. Arrumei minhas coisas às pressas e quando estava saindo, tentei abraçá-la, mas ela me rechaçou. Então peguei David e o apertei forte contra mim. Voltei para Moscou naquela mesma noite. Quando a poeira finalmente assentou, o fundo amargava uma perda de $900 milhões, uma queda de 90%. Isso sim, era o fundo do poço. É difícil descrever a sensação de perder $900 milhões. Eu podia sentir aquilo no meu estômago, como se houvesse um buraco nele. Nas semanas seguintes, senti um formigamento constante nos ombros, como se eu estivesse literalmente carregando a perda nas costas. E não era apenas uma perda financeira. Eu passara os 2 últimos anos exaltando as virtudes dos investimentos na Rússia, e agora decepcionara de forma inacreditável todos os meus investidores.
Foi também uma humilhação pública. Os mesmos jornalistas que fizeram estardalhaço em torno de mim quando eu estava por cima estavam loucos para exibir todos os detalhes sangrentos da minha queda. Era como se eu tivesse sido vítima de um horrível acidente automobilístico e todo mundo que passava reduzisse a velocidade para ver os corpos mutilados e as ferragens pegando fogo. Ainda assim, na minha cabeça, eu só via uma alternativa: ficar. Tinha que recuperar para os meus clientes todo o dinheiro que havia perdido. Eu não sairia da Rússia com o rabo entre as pernas. Definitivamente, não era assim que eu queria ser lembrado.